Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. O motor elétrico é constituído por uma espira retangular feita com um fio de cobre esmaltado, semi-raspado em uma extremidade e totalmente raspado na outra, apoiada em dois mancais soldados aos polos A e B de uma pilha. Presa a essa espira, uma hélice leve pode girar livremente no sentido horário ou anti-horário. Um ímã é fixo à pilha com um dos seus polos magnéticos X voltado para cima, criando um campo magnético responsável pela força magnética que atua sobre a espira, conforme ilustra na figura. Se A for um polo, B um polo e X um polo, dado um impulso inicial na espira, ela mantém-se girando no sentido. Pois bem, pessoal, a força magnética, tá? Vamos considerar aqui a seguinte situação, ok? Temos aqui um comprimento L, tá? Comprimento da barra, certo? Aqui a gente desconsidera a altura da espira nesse momento, pois o seguinte, né? Esse pedaço aqui, ele é o quê? Ele está paralelo às linhas de campo magnético, não vai gerar força magnética sobre esse. Então, só apenas as partes superior e inferior inicialmente, né? Essas forças são geradas após o início da rotação, ok? Pois bem, então, o que nós teremos aqui, né? Que a força magnética sobre um comprimento de uma barra onde passa uma corrente perpendicular é igual a campo vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento dessa barra, né? Vezes o seno do ângulo entre a direção da corrente elétrica e a direção do campo magnético, que nesse caso é perpendicular, né? Então esse valor fica igual a 1. Pois bem, vimos que quanto maior o campo, maior será a força magnética. E bem, como é esse primeiro pedaço aqui, vamos dizer assim, ele está mais próximo do ímã, ele sofreu uma força magnética maior que a parte superior. Então a gente vai trabalhar com a parte de baixo aqui, né? Que é ela que vai basicamente, digamos assim, comandar, né, o sentido de rotação. Bem, a parte raspada e semi-raspada aqui não tem tanta importância para nós, né? Mas é para saber que, como vai ter estabelecido um contato de qualquer forma, sempre passará corrente elétrica por entre A e B, certo? Um outro ponto agora é ver a questão do sentido. Ó. Vê-se que A faz um caminho e a corrente elétrica vai passar de forma que ela vai apontar para o polo para onde ela está percorrendo, certo? Então aqui fica meio que direitinho ali, né? Entre A e B o sentido. O contrário aqui da parte superior que inverte, né? Que a corrente, ó, se a corrente está nesse sentido, certo? Ela estaria passando dessa forma aqui. Então aqui fica facilitado de certa forma, ok? Pois bem, então, vamos fazer uma análise aqui, tá? Da direção do campo, da direção da corrente, dos polos A e B e do polo do ímã, certo? Eu vou fazer a seguinte suposição. Eu vou dizer que daquele ímã, ok, foi colocado o polo norte sobre ele, gerando assim um campo magnético direcionado verticalmente e para cima, por definição, né? Logo, o polo sul está aqui na parte inferior. Tá? Outro ponto, eu vou supor que a corrente elétrica está percorrendo essa direção. Ou seja, pelo desenho aqui, né, ele está saindo de B e indo para A. Então, B representaria quem? O polo positivo e A o polo negativo. Né? A direção da corrente elétrica convencional é sempre do maior potencial para o menor, certo? E bem, a direção da força magnética veremos com a regra da mão direita, né? Como é que funciona a regra da mão direita? A palma da mão direita, para tentar fazer uma linhazinha aqui, vai representar basicamente as direções a força, corrente e campo magnético.
onde o dedão representa a direção da corrente elétrica, o restante dos dedos a direção do campo magnético e, para uma corrente elétrica, a direção da palma da mão, que vai representar a força magnética. Então, colocando o dedão ali, ó, diagonal, o restante dos dedos para cima, né? Teremos basicamente isso aqui. Desculpa esse desenho. Bem, a palma da mão está apontada praticamente para onde? Para a tela, né? Para a página. Então teremos o que? Uma força direcionada nessa direção aqui. Eu estou tentando fazer o que seria a terceira dimensão. Aqui ficou um pouquinho melhor, certo? Vai ser feita uma força para esta direção. Ou seja, essa espira vai tender a rotacionar nessa direção, no sentido horário, certo? Então, bem, o que acontece? Se o polo A for negativo, o B for positivo e o ímã tiver o polo norte voltado para cima, né? Se X for o polo norte, então, né, a espira mantém-se girando no sentido horário. Tá? Que corresponde aqui na letra E, ó. Se A for um polo negativo, B for positivo, X um polo norte, a rotação será no sentido horário. Então ficamos aqui com a letra E. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!